Aqui, só um pouquinho. Aí. Bom, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma noite de apresentação dos projetos da pós-graduação em Gestão de Projetos de Negócio em Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Engenheiro Paulo de Fronten. Hoje nós temos o grupo Digital Bridge Age, composto pelo Davi, Emanuel, Francisco, Marcos Felipe, Pablo e Pedro Paulo, que vão falar sobre o projeto Conectando Gerações, capacitação em tecnologia para promover a inclusão digital de idosos. Vocês têm até 15 minutos. Boa apresentação, a palavra está com vocês. Beleza, professor, boa noite a todos que estão aí presentes na reunião. Então, a gente vai iniciar aqui a nossa apresentação do nosso projeto, tá? Como o professor mesmo falou, nosso tema é Conectando Gerações, né? Capacitação em tecnologia para promover a inclusão digital de idosos. E a gente colocou o nome do projeto. Então, esse é o projeto VivaTech. Esse foi o nome que a gente pensou e abordou e trouxe aqui para o nosso projeto, tá? A nossa equipe é a equipe DBA, que é o Digital Bridge Age, né? A gente abreviou. E é composto pelo Davi, que está presente aqui na reunião, eu, Emanuel, o Francisco, que também está presente, o Marcos, que também está presente na reunião, o Pablo e Pedro, ambos também estão presentes na reunião. Antes da gente trazer essa abordagem do projeto aqui para vocês, a gente vai fazer um pouco do panorâmica hoje dessa população no Brasil, tá? Hoje, recentemente teve um estudo do IBGE, o censo, e esse censo trouxe dados extremamente importantes e críticos aqui para o nosso projeto, que é o quê? Que a população idosa ela está crescendo no nosso país, tá? Então, com o passar dos anos, foi percebido que a população idosa ela está crescendo, está vindo uma crescente aqui em nosso país. Então, precisa ter esse olhar crítico, né, para esse olhar voltado para essa terceira idade. Então, esse estudo que foi feito, né, um dos estudiosos, que foi o Fontes, ele falou que essa mudança na estrutura etária da população brasileira reflete na queda de número de idosos e no aumento de idosos. Consequentemente, esse indicador, né, traz aqui que essa população tem um potencial de exercer atividades laborais. Então, assim, hoje os idosos estão cada vez mais ativos, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade. Então, esse indicador é extremamente importante para a gente ver a necessidade de redirecionamento de políticas públicas para essa parcela da população. Então, essa dor que a gente sentiu, né, de ter essa população crescente e trazer para eles essa possibilidade de inclusão digital, que hoje é bastante precária em nossa sociedade, foi uma das maiores importantes justificativas que a gente teve aqui para trabalhar com esse projeto, tá? Então, a gente trouxe aqui algumas justificativas para o projeto. Uma delas é claríssima, é a exclusão digital, né? Que hoje em dia muitos idosos, né, que tem, né, na sociedade, realmente eles têm uma dificuldade, se sente um pouco à margem desse âmbito virtual digital. Outro ponto é a capacitação tecnológica dos idosos. Então, nosso projeto tem esse viés de capacitar tecnologicamente os idosos para o uso dessas ferramentas tecnológicas, e isso vai trazer qualidade de vida para os idosos e possibilitar para eles a integração na sociedade. Então, hoje, a sociedade, querendo ou não, hoje a sociedade vive num ambiente virtual, digital, né? Todo mundo conectado toda hora, 24 horas do dia. Então, precisa incluir essa parcela de idosos dentro dessa sociedade digital e virtual. Então, isso foi uma das nossas maiores justificativas, maiores dores que a gente sentiu aqui para a elaboração desse projeto. O produto em si é um projeto de extensão para capacitação em tecnologia para promover a inclusão digital de idosos. Então, o nosso produto aqui que a gente elaborou, que a gente estruturou, é basicamente um projeto de extensão que vai ser dentro do campus, do próprio campus do IF, o nosso intuito, e promover essa capacitação tecnológica para a terceira idade, que é os idosos. Aqui temos as partes interessadas. Então, aqui, claro, o idoso é um ponto-chave aqui de interesse desse projeto, né? Os idosos fazem parte desse projeto, é a maior parte interessada dele. A equipe do projeto, que no caso seria a nossa equipe de promover e estruturar esse projeto. O próprio campus do IF, né? Do IFRJ de Engenheiro Paulo Fronten. Instituições parceiras, né? Então, empresas, órgãos públicos que visam e têm interesse nessa ação, nesse projeto, os próprios familiares dos idosos, que realmente
na grande maioria, eles sentem essa necessidade que o idoso tenha mais independência no uso dessas ferramentas, a própria comunidade local em si, né, e a mídia local, para promover e informar desses projetos que o próprio campus oferece para a comunidade. Então, aqui a gente parte de algumas premissas, né, para a elaboração do projeto. Então, uma das premissas é a identificação da necessidade do idoso, identificar qual é o ponto de necessidade para esse idoso no uso dessas ferramentas, trazer acessibilidade, né, para eles, na usabilidade das ferramentas, trazer uma abordagem mais centrada para o idoso, então possibilitar uma abordagem mais clara, mais dinâmica, para que ele possa entender essas informações de tecnologia, trazer uma capacitação gradual, que é começar do básico e avançando de nível e melhorando a sua usabilidade com as ferramentas e ele ficar mais similar com o uso dessas ferramentas. Um material didático adequado, né, que se adapte às necessidades dos idosos. Aprendizado prático, trazer sim, não só teoria, né, mas trazer sim bastante prática no uso dessas ferramentas tecnológicas. Possibilitar apoio contínuo, então sempre trazer esse apoio contínuo, até porque as ferramentas tecnológicas sempre são renovadas constantemente, então sempre tem que ter esse apoio contínuo. Possibilitar uma avaliação e adaptação, então essa avaliação é extremamente importante aqui no projeto, porque através dos feedbacks que a gente vai ter dos idosos, a gente vai conseguir fazer adaptações necessárias. E, por fim, parcerias, formar parcerias com empresas, com órgãos públicos, para fomentar cada vez mais e aumentar o projeto e, quem sabe, expandir além do campus. Entretanto, a gente trouxe alguns pontos críticos que trazem certos riscos ao projeto, né? Então, entre eles, a gente tem aqui, possivelmente pode ocorrer uma falta de interesse dos idosos, né? Muitos idosos ainda sentem relutam nessa utilização de ferramentas tecnológicas. Então, pode ter essa falta de interesse. Dificuldade na comunicação, né? Então, essa comunicação, às vezes, não pode ficar tão clara, então pode haver uma certa dificuldade. Problemas técnicos podem ocorrer, né? Principalmente no âmbito de tecnologia, pode ocorrer com equipamentos, internet, enfim. Falta de recursos financeiros para poder aportar no projeto, falta de recurso humano qualificado que vão fazer parte do projeto para estar dando essa capacitação, falta de divulgação e visibilidade também, então a falta de divulgação para expandir o projeto, para chegar até as partes interessadas pode ser um risco. Dificuldade na avaliação e monitoramento, pode ser que a gente tenha problemas na dificuldade de como avaliar, ou a falta de pessoas que vão conseguir fazer esse acompanhamento avaliativo, e também na falta de parcerias ao apoio de instituições públicas, né, ou privadas, tá? E qual é o objetivo aqui, então? Então, a gente separou alguns objetivos pontuais aqui do nosso projeto. Então, o ponto principal aqui do objetivo, né, é capacitar idosos através de oficinas de formação ministradas por discente, professores do IF, ou docentes, até alunos também podem fazer parte do projeto, ou até mesmo voluntários externos ao projeto, ao campus, que possam fazer parte e integrar o projeto. Desenvolver competências e habilidades, né, para o uso dessas ferramentas, dessas TICs, no caso, né, Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, trazer e desenvolver, né, essa habilidade, essa skill para os idosos, né, nesse uso dessas ferramentas. Oferecer condições de cidadania e integração social digital plena. Hoje em dia, todo ser, né, da sociedade tem esse direito a acesso às ferramentas digitais, e não por mais os idosos. Os idosos, com certeza, fazem parte, eles precisam fazer parte dessa integração digital. Fortalecer e estender as relações do IF, né, de Engenheiro Paulo Freire, com o setor de sociedade civil, entidades não governamentais e públicas. Então, fomentar ainda mais que no campus a gente consegue implementar projetos que vão além do campus. Então, que envolvam a sociedade, que envolva outros setores, que tragam esses benefícios não somente para dentro do campus, mas sim para os seus arredores. E promover condições para a autovalorização dos idosos, né? Então, mostrar para o idoso que ele é capaz de realizar esse uso dessas ferramentas, para ele que ele tem esse potencial de aprender e utilizar as ferramentas tecnológicas. Então, os requisitos que a gente pensou aqui na estrutura do projeto, é claro, o espaço físico, no caso, poderia ser uma sala no IF, do campus do Paulo Freire, ou outro espaço, enfim. Equipamentos e dispositivos eletrônicos, né, tablets, notebooks, né, smartphones, acesso à internet de qualidade, né, com certeza, a internet hoje em dia, sem dúvida, é um dos meios principais aqui de requisitos,
professores capacitados para dar essa aula, né? Claro que tem que ter um professor que tem uma didática clara, que é aquele professor que tem uma didática mais fácil de ser entendido. Material didático, então precisa ter um material didático de fácil compreensão para os idosos, para que eles consigam ter acesso a essas informações. Voluntários para auxiliar nas atividades práticas, né, como a gente tinha explicado, pode ser o próprio aluno do IF, voluntários extras, né, fora do projeto. Palestras e workshops, então promover sempre palestras e workshops para que inclua esses idosos no ambiente tecnológico, fomentar isso com eles, para eles verem que fazem parte dessa área tecnológica. Acompanhamento e avaliação e campanha de conscientização. Então, outro ponto também importante é as campanhas de conscientização, para a gente trazer e mostrar para os idosos, né, e para a sociedade em si, que esses idosos são extremamente importantes para o nosso convívio hoje em dia. As entregas. Aqui a gente trouxe as entregas, né, as mais pontuais. No caso, seria um relatório de acompanhamento e avaliação do projeto. Então, sempre a gente vai ter essa recorrência de relatórios para a gente sempre estar avaliando o que precisa melhorar, o que precisa ser readequado, como é que está o feedback. Certificado de conclusão para os participantes, então eles vão ter esse certificado. Registro das atividades, então os professores voluntários, né, alunos que vão ministrar as atividades, tem sempre aquele registro. Eventos, então a gente vai promover bastante eventos dentro do projeto para a integração desses idosos dentro do campus. E, possivelmente, artigos e publicações científicas. Então, além disso, abstraído através dessas informações, desses relatórios, possíveis elaboração de artigos e publicações científicas. O tempo. A gente estruturou um tempo aqui através da ferramenta Gantt, né, do tempo de mais ou menos 1 ano, para a gente elaborar toda a estrutura do projeto, botar para funcionar, né, e começar a ter as primeiras aulas desse projeto. Então, a gente estruturou aqui um prazo de 1 ano, para estar tudo alinhado, tudo certinho para a execução do trabalho. Os benefícios. Então, a gente definiu alguns benefícios aqui. Um deles, claro, é a inclusão digital. Então, vai possibilitar aos idosos que eles tenham acesso ao ambiente virtual digital. Acesso à informação. Então, os idosos vão conseguir ter acesso às informações com mais facilidade. Comunicação e conexões sociais. Hoje em dia, muitos idosos, eles não têm contato com famílias que estão longe, que estão em outras cidades, devido à falta dessa habilidade, dessa conexão, né, social. Então, através dessa capacitação, os idosos com certeza vão ter essa habilidade. Estimulação cognitiva, né, com certeza o uso de ferramentas tecnológicas propicia um raciocínio lógico melhorado. Então, com certeza, isso vai trazer um benefício bastante equivalente aqui, elevado para o idoso. Trazer autonomia e independência, né? Hoje em dia é muito engraçado, você tá seu avô, sua avó, sempre ele está com aquela dificuldade de utilizar uma ferramenta e ele não consegue realizar, precisa de alguém, ele tem sempre essa dependência para utilizar esses ferramentas tecnológicos. Então, o intuito aqui é trazer essa autonomia e independência para o idoso. Além disso, trazer integração intergeracional, então propiciar para o idoso ter uma relação, uma integração com outras gerações, né, da sociedade. E isso tudo vai trazer uma contribuição bastante elevada para a sociedade em si. Então, possibilitar o uso das ferramentas tecnológicas para os idosos vai trazer uma contribuição bastante significativa para a nossa sociedade. As restrições. A gente pontuou algumas restrições aqui dentro do nosso projeto que a gente achou que sejam bastante importantes. No caso, é o acesso limitado à tecnologia, né? Alguns idosos pode ser que, por devido de condições, não ter acesso a uma tecnologia, a uma ferramenta tecnológica. Conhecimento prévio, né? Muito idoso não tem o conhecimento nem básico dessas informações, desse uso dessas ferramentas. Limitações físicas, a gente entende que muitos idosos, né, têm alguma pouca de limitação para se locomover, andar, enfim, pode ser uma das restrições. Resistência à mudança, né, como a gente já tinha até comentado, hoje em dia tem alguns idosos que resistem a essa mudança, a inserir nesse ambiente virtual, nesse ambiente tecnológico. Limitações financeiras dentro do projeto, pode ser uma das restrições. Disponibilidade limitada, né? Muito idoso tem consulta, tem que fazer uma terapia, tem outras informações, isso pode complicar um pouco o processo do projeto. Falta de suporte contínuo, não ter aquele suporte, né, contínuo com o idoso, para sempre estar alimentando ele e trazendo novas renovações. Problemas de saúde que pode ocorrer com certos idosos dentro do projeto, e também dificuldade de locomoção, de levar esses idosos até o campus. Isso pode também ter uma das restrições. As aquisições que a gente atribuiu ao projeto são equipamentos de informática, né? Acessórios para dispositivos,
softwares e aplicativos. Isso é extremamente importante, softwares e aplicativos, justamente para especificamente idosos. Então, é sempre bom trazer softwares que sejam alinhados com esses idosos, que são softwares mais claros, que trazem essa clareza. Materiais didáticos de fácil entendimento, internet, né, de qualidade, que possua no ambiente que ele esteja, uma infraestrutura física e, claro, profissionais e instrutores, caso professores, alunos e voluntários que vão fazer parte aqui do projeto. Os custos, a gente estipulou alguns custos, claro que como a gente está no início aqui de um projeto que a gente está mensurando, a gente estipulou alguns valores aqui para a gente ter uma base média, né? Então, a gente colocou recursos humanos, material didático, equipamentos dispositivos, própria infraestrutura, né? Marketing e divulgação, que isso é extremamente importante dentro do projeto. Se o projeto não tiver divulgação, a gente não vai ter realmente acesso desses idosos. Então, precisa chegar nesses idosos essa informação que tem um projeto no campus, que o campus está de portas abertas para eles terem essa capacitação tecnológica. Gerenciamento do projeto, né, e custos administrativos. Então, a gente estipulou esses valores aqui, claro, são valores estipulados, a gente não teve ainda como mensurar o real dessas informações, tá? E aqui eu trouxe uma conclusão para a gente finalizar o nosso pitch aqui do projeto, né, que essa capacitação tecnológica, de promover essa inclusão, né, dos idosos, ela é extremamente crucial para garantir que essa população, essa parcela da população, tenha esses direitos, né, de acesso a essa era digital. Então, é importantíssimo investir nessa capacitação, né, para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. E, então, valorizar ainda mais a capacidade dos idosos dentro do uso das tecnologias. Então, a gente quer garantir para eles que eles tenham uma participação ativa dentro do âmbito virtual, do âmbito digital, e propiciar para esses idosos oportunidades que esse ambiente oferece a todos nós. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Estamos abertos a perguntas aí, professor. Bom, obrigado, Manuel. Eu queria registrar a presença do professor Lindney. Lindney, obrigado por estar com a gente aí. Lindney é o nosso coordenador de pesquisa do campus e também lecionou para vocês a primeira disciplina, né, elaboração de projetos. E, sim, depois de tanto que a gente passou, né, nesse período, reuniões, né, a gente definiu quando eu trouxe lá no começo, logo depois da aula inaugural, quando a gente começou na disciplina, aqueles vários temas de projetos que a gente colocou em que poderiam ser usados na região, vocês observam que, se eu não me engano, esse não estava. Foi ideia de vocês, esse daí. A gente colocou e a gente não travou, tem que ser esse. Deixou aberto para os alunos. A gente trouxe algumas opções e deixou que os alunos também trabalhassem em alguns casos quisessem. Então, muito bacana esse aí, como você disse, usar mesmo como se fosse um projeto de extensão também do campus, seja por aluno, por docente, ou até mesmo por técnico administrativo. Isso é envolver toda a comunidade, que é o nosso maior objetivo, que toda a comunidade do campus esteja envolvida nas ações do campus, não apenas os docentes, principalmente nas questões de projetos. E, assim, depois eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço, deixa abrir a palavra para o Lindney, já que ele levantou a mão. Lindney, fique à vontade. Obrigado por estar com a gente aqui hoje, tá? Boa noite, pessoal. Primeiramente, tem que dar os parabéns aí ao Daniel e ao Ricardo, porque eu vou falar para vocês, eles são heróis. Eles estão essa semana inteirinha. Nós somos, Lindney. Ontem terminou às 11, não foi, Daniel? Não, na quarta. Quarta, não é? Ontem foi 10 horas, 10 e 10, mais ou menos. E os dois pegando aí firme, entendeu? Levando à frente e com todo afinco, analisando. Estão de parabéns, os dois aí. Muito orgulhoso de participar dessa equipe. Sobre o projeto em si, eu acabei perdendo o iniciozinho. Eu queria saber o diferencial desse projeto para, por exemplo, de projetos que a gente já conhece, né? De democratização do que a gente chama de acesso, né? A pessoas chamadas analfabetos digitais, né? Existem muitos programas que têm essa função de democratizar
o conhecimento da área de TI, né? Dizendo em termos mais técnicos. Mas o diferencial desse projeto, então, qual seria? Professor, é só fazer um adendo aqui, Daniel. Esse tema, a gente adaptou de um dos temas que o senhor tinha trago para a gente. Eu acho que era pessoas PCD, algumas coisas assim. Era PCD e terceira idade, era alguma coisa assim. Então, a gente achou interessante focar somente nessa parcela de idosos. Então, o nosso diferencial aqui, professor, é propiciar a integração de idosos dentro de um projeto, tá? Sem que... eu entendo que tem que ter a democratização de outras parcelas da população, mas o nosso projeto aqui é voltado exclusivamente para idosos. Então, tem toda uma ambientação que a gente vai ter que promover e elaborar para a adequação dos idosos dentro aqui do projeto. Tá ótimo. Presidente, Tá ótimo, obrigado. eu vou então passar a palavra para o... Alguém levantou a mão? Deixa eu ver quem levantou a mão primeiro aqui. O Pedro Paulo levantou a mão, depois o Davi levantou a mão. Não, beleza. Só para complementar também o Emanuel, né, com essa questão do diferencial, eu acho que um dos diferenciais quando a gente usa, né, como o estudo de caso, o próprio campus, né, Paulo de Frontin, ele já ganha vantagem no sentido de ser um IFRJ voltado para a tecnologia, né, para o incentivo da tecnologia, né. E quando a gente inclui, por exemplo, os discentes, né, os professores, o corpo técnico, a gente já sente que é um campus preparado, né, de certo modo, para receber esse público, né, que a gente enfatizou, né, os beneficiários que são o público mais idoso. Né? Então, também destaco essa questão do próprio campus já ser voltado, né, para o investimento na tecnologia de informação e disseminação. Isso, né, desde o ensino técnico, se não me engano, né, até a pós-graduação. Uhum. Davi agora, né? Davi. Era justamente isso que eu ia comentar, que o Pedro a gente está afinado então, porque esse diferencial do campus, né? Engenheiro, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Tem tudo a ver com o campus, realmente. Sim, Nosso campus é um campus voltado à tecnologia. Hoje a gente pode dizer tranquilamente que o campus Paulo de Frontin é o campus mais tecnológico que existe dentro do IFRJ. Nós trabalhamos a essência da instituição federal, que é a verticalização. O aluno ele pode entrar, ele entra no campus fazendo o curso de ensino médio integrado, né? O curso técnico em informática para a internet integrado ao ensino médio. Aí ele pode ir para uma graduação, que é o curso superior de tecnologia em jogos digitais, o médio 3 anos, né? A graduação, que é o tecnólogo, 3 anos, ele pode ainda escolher 2 áreas. Ele pode trabalhar ele pode especializar em gestão de projetos de negócio em TI, ou ele pode ir para o campo da docência, que é o curso Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Então, a gente está no viés de verticalização, que é no eixo de informação e comunicação, ou, né, a especialização na área de educação, que é comum a qualquer uma das nossas áreas. Então, assim, nós trabalhamos a essência da rede federal, que é a verticalização dos cursos. Naipe? Bom, vamos lá. A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, é por isso. Ele botando material lá, divulgando após. Vamos lá. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. O tema extremamente relevante e tem maior coincidência, né? Hoje a gente foi almoçar, aí depois vamos tomar café, né? No lado ali E aí a proprietária da cafeteria pegou e me perguntou, o dinheiro está acabando, né, professor? Vai ser substituído. Eu falei, tomara. Aí ela, mas e os idosos? Falei, os idosos vão ter que aprender. Olha que oportunidade boa. Então, eu trago aí tanto o projeto de vocês quanto o meu case, né, de dores da comunidade, eu trago como uma proposta de negócio. Né? Pense em um curso desse, não presencial, mas
na modalidade EAD, que aí o desafio é até maior. Por que não montar uma startup para desenvolver esses cursos para esse público-alvo dentro da incubadora Silício Fluminense? Tá? E aí, se a gente pensa em uma startup para focar em cursos para a terceira idade, do bem básico até o... Sim, O médio, né? muito Digamos o médio, negócio pode se gerar, você atende uma dor, tá? Traz para a incubadora Silício Fluminense, que não precisa ter nada presencial, ela é toda virtual, vocês vão ter o apoio para transformar essa ideia de vocês em um negócio sustentável, né? O negócio sustentável, entenda-se, criação de um CNPJ, constituição de uma empresa, tá? E começar a ganhar dinheiro. E atender na comunidade. Né? Então, vamos falar assim, pô, a gente traz uma pegada social, o Knaip vem e pá, já vê negócio, né? Acho que a gente vê aí negócio em dores do dia a dia, né? O que não é explorado, acho que a gente tem que ver. Eu sou professor de empreendedorismo, vocês vão ter aula aí comigo no próximo semestre, e sou um dos mentores da incubadora Silício Fluminense. Né? Então, gostaria muito de tê-los conosco, né? Pensem aí em trazer essa startup, né? O Lindinei vai poder falar mais da incubadora, e eu estou ávido por ver todos os números desse projeto. Né? Porque aí, número, matriz Hassima, Gucci, tudo que eu preciso e mereço, né? Em termos de feedback de vocês. Mas fica aí o convite para vocês virem incubar a startup de vocês, né? E talvez até trazer essa proposta como trabalho para o próximo semestre. Vocês teriam que pegar o projeto de vocês e reestruturar, né? Não como extensão, mas como N cursos que vão ser ofertadas à comunidade, né? Com valor, claro, com investimento, onde vocês vão se monetizar, né? E nesse cenário todo mundo ganha. E principalmente o idoso, né? Porque não dá para a gente... E aí, na fala, né, da Rosa, ela, pô, mas o idoso que não tem condições? Eu falei, pelo amor de Deus, o idoso sabe, eu digo isso muito e com muita propriedade, que a minha mãe, né, manda o WhatsApp para mim, manda corrente, manda tudo pelo WhatsApp, e aí, se não sabe mandar o WhatsApp, vai conseguir mandar Pix, vai conseguir pagar pelo cartão de crédito, e aí cabe dentro dos cursos, né, mostrar toda a questão de segurança, que talvez seja o diferencial, que é mostrar para esse público que é muito mais seguro eles utilizarem um celular, né, utilizarem um celular, o WhatsApp e tal, do que ir para uma fila de banco. Né? Então, isso que a gente precisa mostrar para os idosos, e aí eu já vou fazer uma ameaça. Se vocês não fizerem, né, outra startup vai fazer. E aí eu vou chamar a galera lá do médio, né, que também tem condições de fazer. Né, mas a ideia é que vocês tenham uma pegada de negócio e tal. Então, isso vai ter que sair. Né? Se não for com vocês, vai sair com outro grupo. Tá? Mas é algo que eu vejo como uma estratégia para a gente contribuir aí, e ganhando, né? Pensando sempre no negócio, mas contribuir para a sociedade. É inadmissível, né? Um idoso passar mensagem por WhatsApp e não conseguir fazer um Pix. Eu acho que, dependendo do negócio, é mais fácil ele fazer um Pix do que você usar o QR Code e aí trazer, né? Qual celular que você consegue comprar que vai te dar tudo isso, né? Um celular a um preço acessível, isso tudo pode acontecer. E muitas das vezes até para professores, né? Porque muitas das vezes você tem professores aí que têm uma séria dificuldade.
professor que tem dificuldade de abrir uma câmera e o notebook, isso tudo, vamos ganhar dinheiro dessa galera aí, né? Assim, vocês ganhando dinheiro e contribuindo para a gente fazer uma inclusão digital, né? Então, fica aí a minha sugestão e parabéns de vocês por acolherem uma proposta que tem um viés social, sustentável e empreendedor. Tá? Eu acho que o Lindinei pode falar bastante aí da incubadora, porque ele é o responsável. Se eu falar bastante, o Daniel me bate, porque já passou do horário. Nada, nós estamos até 8h10. Até 8h10 nós temos. Eu ia pedir para o Manuel parar de compartilhar a tela. Opa, claro. E depois corrija aí o áudio, que tá aí. Ninguém tinha visto. Aí você deixou aí parado, todo mundo viu. Entendeu? Mas então, eu coloquei aí no chat, vocês devem ter visto, o site da Silício Fluminense. Aí nesse site está o edital para vocês fazerem a proposta até o final desse mês de projetos para a incubadora. Então, o Ricardo, como professor de empreendedorismo, ele já deu a deixa aí. E vocês praticamente já têm o projeto pronto. Só vai ter que adaptar aquele modelo que está lá. Então, no próprio edital vai explicar como é e tem um modelo de projeto que está também no site, que vocês vão preencher no Google Forms, né? Mas está no nosso na Line Survey, onde fica o nosso questionário, mas é o mesmo modelo. Então, seria interessante vocês já entrarem nesse site, Silício Fluminense, que está aí, .edu.br. Logo no início, vocês já vão ver o edital, deem uma lida no edital, e qualquer dúvida, vocês podem esclarecer comigo, com o Ricardo. Não para nada, porque vocês são alunos. Exatamente. Exatamente. E vão ter a mentoria de professores, vão ter, inclusive, todo o apoio para registrar propriedade intelectual também, porque a inovação Diretoria de Inovação do FRJ cuida disso. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para vocês se inscreverem entre vocês mesmos. Se todo mundo conseguir ler com um tempinho e contribuir, você já tem até a equipe formada. Entendeu? E aí vocês submetem e quem vai estar na banca também, adivinha quem é? Não, beleza, professor, pode ter certeza. Entendeu? Então vai estar só esses carrascos aqui, Daniel, Ricardo, eu e mais alguns professores. Perfeito, então. Então eu acho super válida a lembrança do Ricardo. Então, se tiver projeto do médio, se for lá o jogo do cachorro, eu não posso estar na banca, porque eu me comprometi a ajudá-los a construir o projeto. Tá? Ao lado do Bolas é um cachorro que tem no campus, né? Eles fizeram um joguinho, eu falei, vocês podem ganhar dinheiro com isso aí, gente. Vamos trazer para a incubadora, e a meninada, se eles me procurarem, eu não vou estar na banca, porque eu vou dar a força para eles. Mas a ideia é que todo projeto de aluno, né, ele é muito bem-vindo, né? E, Lindinei, eu acho que esse semestre a gente passa de 20 e, quem sabe, a gente consegue acolher muito mais do que 20, né? Vamos ver aí. Inclusive porque na semana que vem, até pode fazer o convite para eles também, quem estiver pelo centro do Rio, na próxima terça, às 14h, a gente vai estar lá. Terça, Lindinei? Dia 11, terça-feira? É 11? 11 é terça. Isso. Terça-feira. Lindinei vai estar lá. Eu vou 14h. Eu vou estar justamente com algumas empresas explicando o edital. E aí, quem puder participar presencialmente, estiver lá pelo centro, dá uma passadinha, no Sindicato de Empresas de Tecnologia do Rio de Janeiro, já conhece o espaço. Buenos Aires. Também com o curso de vocês. Da Buenos Aires 68, não é isso? Isso. Só um detalhe, né? Eu mandei a lei para você aí, Lindinei. Empresa constituída no município, sendo de tecnologia, tem aí redução de ISS. Então,
É a pegada bem bacana. A gente está E trabalhando bem aí para provável que fortalecer a já. secretária de Desenvolvimento de Paulo de Fronten também esteja lá. Uhum. Existe essa possibilidade. Fica aí o convite para vocês, ok? Esses projetos que a gente sempre traz, esse ano a gente fez uma inversão, Jay. Nos 2 primeiros anos, 21 e 22, a gente dividiu os grupos, os alunos escolheram os temas. E aí, para você ver que é uma coisa que não é uma receita de bolo, são projetos, a gente trabalha na mão na massa. Então, não é o nosso curso não é aquele curso que você bota aquele material, faz aquela prova objetiva, tem 2, 3 tentativas para todo mundo tirar 10 e passar. Não. A gente está construindo junto, a gente está aprendendo junto, cada um com a sua expertise, cada um com a sua peculiaridade, e todos nós vamos do mesmo caminho, que é o quê? Construir projetos. Então, e a gente fazendo reuniões, teve dia a gente fazer reunião com 2, 3 grupos, e até 11 da noite, o pessoal fazer bate-papo com todo mundo. Daniel, bate-papo com a galera toda. Eu nem sabia que o Xande de Pilares estava aqui entre nós, Davi Rodrigues. Vai já tocar um pagode aí, professor. Não, Só tá faltando. Pois é, eu estou vendo ali a foto ali, eu falei, nem sabia, já ia pedir um autógrafo. Então, esse nosso Tá fechado método... o teu microfone, Davi. É o Daniel que anda inspirando a gente aí num sextor que possa valer a pena. Eu soube também que quando não abrem a câmera, na apresentação de trabalho, perde ponto, é isso mesmo? Daniel. Você é o professor Cavaliano, aí, ó. Você falou, todo mundo abriu a câmera. Professor, eu vim do trabalho, eu tô aqui em frente ao banco, porque colocaram pra fora do banco. Sair na foto. Colocaram pra fora do banco. Abre rapidinho a câmera e depois fecha. Não, tá de boa. Pra ganhar o ponto. Já dei o print. Beleza, professor. Mas assim, a nossa forma de trabalhar é essa de não ter aquela coisa, famosa receita de bolo. A gente vai trabalhando e aprendendo, fazendo. A gente fez algumas reuniões com grupos separados, fizemos reuniões com quem pôde participar para debater coisas do projeto. A gente sempre fez isso. Chegamos até dia aqui com 70 pessoas numa reunião aqui, 9, 10 da noite. Então, assim, esse é o nosso sucesso do curso. Porque o sucesso não é meu, não é Knaip, não é seu. Nós somos uma peça na engrenagem. O sucesso são eles e eu fico muito gratificado quando eu vejo o resultado final assim, do trabalho deles. São vários projetos. Tivemos 13 projetos esse ano, cada um de uma área diferente. Então, assim, é uma coisa que deixa a gente muito feliz ver esse resultado ao final de um semestre. Nota, eu confesso para vocês que eu não me importo muito com questão de nota. A nota é um conceito que tem que ter para você poder ser aprovação, mas o conhecimento que a gente adquire, e eu falo conhecimento, nós, enquanto professores, com cada turma, com cada um de vocês, ele, assim, é uma coisa que gratifica, é gratificante. A nossa função de docente é uma função que é tão desvalorizada nesse país e a gente continua fazendo como estamos fazendo. Na sexta-feira, 8h10 da noite, nós aqui numa apresentação de projetos. Mas isso faz parte. Então, assim, Não abre a cerveja. agradeço vocês. Vou pegar ali mesmo. Agradeço vocês. Nós temos um outro grupo agora às 8h10. Então, assim, bate-papo muito bom. Então, eu vou lá vamos encerrar a gravação. Se ninguém tiver mais nada para falar, vou colocar aqui, pegando aqui. Se ninguém tiver mais nada para falar, a gente encerra a gravação para poder começar o próximo. A foto já está lá no grupo, tá? Já, né? Uhum. Show. Pessoal, como eu sempre falo, estou colocando o link aqui do outro grupo, Outra apresentação. da outra apresentação. Aí, Beleza. Professor. aguardo vocês lá. Estou encerrando a gravação aqui. Beleza. Valeu, pessoal. Professor, obrigado Obrigadão, um aí, abraço a viu? vocês. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.